o sócio torcedor pode salvar o Corinthians, ajudar a arrecadar 800 milhões de reais num projeto ambicioso e resolver aí os problemas financeiros do clube. Além disso, nesse vídeo você vai conferir também os jogadores que estão pendurados, que podem não enfrentar o Botafogo nessa reta final de Brasileirão. Vou trazer as últimas atualizações e novidades que saíram do Corinthians, porque, cara, Corinthians é notícia e eu pensei que eu ia descansar esse sabadão e domingão no final de semana, porque realmente eu tô cansado mentalmente. Mas, cara, são notícias aqui importantes e eu vou pegar meu suquinho de laranja, eu acho que pra tomar hoje também, viu? Porque o Império eu acho que tá ruim indo lá. Vamos falar de Corinthians? Deixa seu like, você que já é inscrito aqui no canal e já conhece o nosso trabalho, eu vou pedir pra você deixar seu like, tá? Seu like é importante, que nos ajuda demais. E também você que é novo, sejam bem-vindos. Meu nome é Jordan, só vou pedir pra você deixar o like, não paga nada, é gratuito. E sinta-se à vontade para se inscrever aqui no canal, aqui a gente fala de Corinthians direto. O que acontece nos bastidores, as últimas repercussões, tudo que envolve o Timão, a gente fala aqui no canal. E bora de notícia do Corinthians sem enrolação, porque sim, o sócio torcedor pode salvar o Corinthians, trazendo já um pouquinho dessa matéria aqui do GE, que isso é um plano obviamente ambicioso, e já vamos falar disso para não enrolar, né? Sobre o Herói Vicente, né, que trouxe essa proposta, né? A principal novidade do plano, né, do Herói Vicente, que tá mais para vilão, é o sócio torcedor, né, que é a modalidade que visa transformar corintianos de todo o Brasil e até do exterior em participantes diretos na eleição da diretoria. Então, tipo assim, a ideia dos caras é abranger, né, é aumentar o número de sócios torcedores, tá? Então, hoje, basicamente, o Corinthians tem 10 mil, né, sócios torcedores. Vamos aumentar isso aí. A ideia é para ir para 400 mil sócios. Pernambuco passando aqui, velho. Até 400 mil sócios. Então, olha só a quantidade que os caras querem de sócios hoje, tá? Mas vamos lá. Esses sócios aí, obviamente, visa salvar o clube associativo, tá? Porque tá ruindo, tá falindo. Vamos lá. Esse associado teria direito de voto apenas para presidente e vice-presidente. Ou seja, o cara, obviamente, iria se tornar sócio só para votar em presidente e vice-presidente. Usar as dependências do clube, que é o que já está dizendo aqui a matéria, sem acesso às dependências sociais do clube, ele não vai poder. Então, votar contra os caras lá, não vai poder. Votar contra conselheiro lá, não vai poder. Você não vai poder usufruir da piscina do clube. Você não vai poder usufruir da área da churrasqueira do clube, né? Da quadra do clube. Você não vai poder usufruir de nada, né? Hoje o sócio torcedor lá tem poder de voto até contra conselheiro, né? Obviamente, se soubesse disso, né? Parece que muitos ainda não sabem disso, né? Que o sócio torcedor tem poder lá dentro. Mas enfim. Basicamente, você não vai ter acesso a nada. É só voto. É só voto. Tá. Galera, vamos lá, eu vou continuar e eu vou dar uma resumida aqui para vocês. Para votar, o torcedor precisaria contribuir por 2 anos, sem interrupções, em um modelo que, no entendimento do departamento, pode gerar receita sustentável e recorrente. Tá. Isso dá a ideia do vilão Vicente, né? A proposta apresenta projeções financeiras ambiciosas. Um cenário hipotético de 400 mil sócios investidores do Corinthians, cada um pagando cerca de 2 mil ao ano. Poderia gerar 800 milhões em receita. O documento a qual a Gazeta teve acesso afirma que o potencial de engajamento da Fiel é enorme, subaproveitado, citando exemplos de gigantes europeus como Bayern de Munique. Então vamos lá, eu vou resumir a proposta do Herói Vicente aqui para vocês. O negócio é o seguinte, o torcedor do Corinthians que quiser votar para vice-presidente e para presidente, cara, é só pagar 2 mil reais por 2 anos. Após esses 2 anos, você vai ter poder de voto. Mas se você pagar joia, né, que ainda tá na matéria, tá falando de joia, que é para você adiantar as parcelas, pagar esses 2 mil reais agora, aí você pagando esses 2 mil reais, você já vai ter poder de voto para vice-presidente e presidente agora, em 2026. Então é o seguinte, você paga 2 mil reais, e aí você passa a votar para presidente e vice-presidente. Essa galera que você vai votar, obviamente, é controlada por nós aqui atrás. Afinal, se sair fora da linha, vocês já sabem, né, a gente impeachment eles aqui. Mas a gente passa esse poder de voto aí para vocês, né? Escolherem um presidente que a gente vai comandar aqui por trás. Mas olha só que interessante, os seus 2 mil reais que vai ser arrecadado aqui pela gente, vai salvar o nosso modelo associativo. Afinal, a gente vai levantar 800 milhões de reais com vocês, porque a gente vai precisar de uma adesão inicial de 75 mil sócios torcedores para isso ir para frente. Ou seja, a gente vai precisar levar para uma assembleia para votação, tá? Então,
Você tem uma adesão de 75 mil inicial aí, já seria interessante para poder já salvar o Corinthians e aprovar isso. Afinal, é uma saída, né, para a Safiel também isso daqui. Porque nós não queremos, né, a Safiel. Queremos continuar no modelo associativo. E vocês, torcedores corintianos, vocês podem salvar o nosso modelo associativo investindo aí R$2.000. Vocês não vão ter benefício nenhum. A quadra do clube, a piscina do clube, né, votar na gente, né, ser contra a gente, ter algum poder de voto contra conselheiro. Não. Isso daqui não é correto, tá? Então, isso aqui não tá incluso. É só para vice e presidente. Porque aí não tem como, obviamente, sair do nosso controle, tá? Porque a gente continua comandando aqui por trás, né? Então, no máximo, você vai ter influência só sobre o presidente que a gente comanda aqui por trás. Então, você paga os seus R$2.000, a gente vai tentar aumentar, obviamente, abranger aí para 400 mil sócios para poder salvar o nosso modelo associativo falido, morto e acabado. Então, vocês têm a chance de manter esse modelo ainda. Tá? Porque o Império aqui tá ruindo, obviamente, a gente tá percebendo que o Império tá ruindo, mas nós precisamos de vocês para poder salvar o Corinthians, e essa é a democracia, abranger para 400 mil sócios, pagar R$2.000, porque o time é do povo, o Corinthians, oh meu Deus, que vontade de chorar como torcedor do Corinthians. Você está achando que o corintiano é trouxa? Você está achando que o corintiano é idiota? Vai pagar R$2.000 para manter esse modelo falido de vocês? Quem é o retardado? Me desculpe o termo da palavra aqui, mas quem é o retardado? Quem é o jumento? Quem é o imbecil que vai pagar R$2.000 para manter vocês aí, ô vilão? Hein, Vicente? Quem é o louco que vai manter Roque Cittadini? Quem é o louco que vai querer manter André Negão? Quem é o imbecil que vai manter vocês aí, hein? Stable e a galera todinha? É por isso que vocês têm tanto medo. Vocês estão vendo o império de vocês ruir, né? Vocês mesmo agora, né, estão tretando entre si. É só ver aqui a matéria aqui. Conselheiros do Corinthians alertam para risco de responsabilização civil de dirigentes por omissão e abrem nova brecha para intervenção judicial. Ou seja, vocês estão vendo, né, que a batata tá assando, o core tá assim para a diretoria. A batata aí de vocês tá assando, vocês estão sendo omissos na gestão do que tá acontecendo no Corinthians, dos escândalos, enfim, e não fazem nada, né? E vocês, ou seja, todos nós podemos ser prejudicados diante disso. E aí precisamos de novas soluções. E aí começam até a falar da SAF, porque a intervenção judicial, ela é algo real, que pode acontecer no clube ainda. Inclusive, né, a notícia aqui do Romeu Tuma Júnior, aqui ó, do GE que saiu, né, na verdade, ó. Tuma diz que novo estatuto pode salvar o Corinthians e critica a intervenção. Muito equivocado. Uma intervenção não pode acontecer, não precisamos disso. O que precisamos é de um novo estatuto para poder salvar o Corinthians. É o estatuto que vai pôr 2, 3 bilhões no Corinthians, ou Romeu Tuma? É o estatuto que vai fazer gerar uma nova gestão? É o estatuto que vai tirar toda a corja existente daí hoje? Será que é a nova reforma do estatuto que dá o poder de 51%, né, de uma SAF na mão de vocês? Vocês querem realmente fortalecer o poder de vocês aí dentro, mas o império de vocês estão ruindo. Afinal, há conselheiros aí já com medo, né? Há sócios torcedores com medo, devido ao que o doutor Hélio Viana, né, que na verdade, o autor da Lei Pelé, que já havia dito, né, que tanto os sócios como os conselheiros podem pagar com seus próprios bens as merdas que eles fizeram no Esporte Clube Corinthians Paulista. Essa notícia é do GE do Globo. Por isso que eles têm medo, tá? Aqui, ó, de acordo com a matéria, né, que eu acabei de ler, inclusive, ó, o Vai Corinthians disse aqui, ó, no X, há conselheiros com medo de serem responsabilizados com o próprio patrimônio, com base no Código Civil da Lei Pelé e da Lei Geral do Esporte. O Dr. Hélio Viana, autor da Lei Pelé, já falou sobre isso. Um dos conselheiros com medo é o Cittadini. Tá com medo? Tá com medo de pagar com os próprios bens, né? O que vocês fizeram com o Corinthians, é verdade? Vocês estão com medo mesmo? Inclusive o vilão Vicente, né, teve uma entrevista com a Marília Ruiz aí, simplesmente ridícula, defendendo o modelo associativo. Eu não vou nem deixar aqui pra não cansar vocês, tá? Porque me cansa também. Hoje eu tô fazendo esse vídeo aqui, cara, extremamente cansado mentalmente, por isso que eu queria descansar esse final de semana, mas não dá, né? São tantas notícias que saem e só vão fortalecendo essa fiel. E outra coisa também que eu queria falar aqui nesse vídeo, já aproveitando, né, que eu tô gravando esse vídeo no dia de sábado, ontem foi sexta-feira, os caras tinham prazo da Gaviões da Fiel até ontem para se reunir e para solucionar os problemas do Corinthians. Aí eu pergunto para vocês acham que essa reunião foi feita? Não foi. Simplesmente assim, a diretoria do Corinthians cagou para 6 organizadas, né, que emitiram uma nota
Enfim, aí eu quero saber agora da Gaviões, você vai fazer o quê? Vai emitir notinha de novo? Hã? Falando, olha, nós não compactuamos, né, com as decisões e com o pensamento da atual diretoria e blá, 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 porque vai ser só isso também? Só notinha? Afinal, os caras não cumpriram, né? Os caras não atenderam vocês, simplesmente cagaram para as organizadas do Corinthians. E isso me dá uma raiva, porque é um conflito de interesse gigantesco dentro do Corinthians. E o Império, obviamente, também tá ruindo, né? Porque é um conflito deles próprios lá. Temendo por Ministério Público, vendo o SAF como uma solução, né? Inclusive o Core rejeitando o novo estatuto e o Romeu Tuma tendo que tretar com os próprios caras que eram aliados lá dentro para tentar aprovar a reforma. Né? Mas do jeito que as coisas estão andando, os caras estão temendo, ó, peraí, vejamos bem, não vamos aprovar a reforma assim agora, podemos passar por uma SAF, afinal a gente pode salvar nossa pele, sei lá, de algum jeito, de alguma forma, né? Propondo alguma coisa pra Safiel também, né? Um jeitinho de escapar, né, de uma auditoria, não sei lá, eu tô só supondo aqui. Oh, meu pai do céu. Vamos lá, tanta coisa que tá passando na minha cabeça aqui, cara, no meu raciocínio aqui, que esses caras estão fazendo lá dentro, que é loucura. Bom, mas enfim, galera, o Império tá ruim, a Safiel tá chegando, o Ministério Público tá aí também. De qualquer forma, o trator, de um lado ou de outro, vai passar por cima desses caras e eu vou aqui tomar meu suquinho de laranja, porque eu mereço. E assistir isso aqui, tudo de pertinho, ó. Desfalques e retornos do Corinthians, tá? Bom, é o seguinte, o Breno Bidon e tanto o Matheus Bidu podem ser punidos, obviamente, no jogo contra o Cruzeiro, porque se eles tomarem mais um tipo de cartão amarelo, estão fora do jogo contra o Botafogo, no Campeonato Brasileiro, tá? Jogadores importantes do Corinthians hoje que evoluíram muito na mão do Dorival Júnior. O Matheus Bidu, então, nem se fala, tá? Se eu falei Mateuzinho aqui, me perdoem, tá? Mas é Matheus Bidu e Breno Bidon. Já o Hugo Souza, né? Como também um Maicon, são jogadores que ainda não vão retornar, estão em recuperação física e não vão provavelmente para o jogo, tá? Já quem retorna, obviamente, é Rodrigo Garro, jogador importantíssimo para o Corinthians, e o Ranieri, que está numa transição física. Podem ser novidades aí no jogo contra o Cruzeiro, tá? Então, o time já está treinando, focando, obviamente, no Cruzeiro, e a gente vai ver esse jogo aí no final de semana, agora no domingão. E a gente vai ficar atento aqui para ver tudo que acontece. No Esporte Clube Corinthians Paulista, no jogo contra o Cruzeiro. Bora lá, porque o Corinthians ainda, eu acho que briga por Libertadores, mas não tô tão empolgado não. Afinal, o campeonato do Corinthians esse ano é a Copa do Brasil. A Copa do Brasil também dá acesso a Libertadores, né? Enfim. Mas, cara, vamos ver aí como é que vai ser o jogo contra o Cruzeiro, porque é uma prévia do confronto da Copa do Brasil. Hein? Bom, galera, a gente vai seguir aqui com todas as notícias do Corinthians aqui com vocês. Só vou pedir, deixa seu like. Se inscreva no canal, eu tô visivelmente cansado, tá? Mentalmente. Até pensei em fazer uma live hoje aqui, surpresa no canal, mas tô cansado, eu acho que eu não vou fazer não. Vou deixar pra uma próxima aqui. Galera, um grande abraço, até mais e vai Corinthians!